o dia em que até a natureza entrou em luto, a própria existência e a vida toda, todo o cosmos ficou com o coração na mão, olhando. Que dia foi esse? Foi aquela sexta-feira. Bem-vindo, bem-vinda a você da comunidade cristã das Boas Novas, você amigo cristão e você que está recebendo esse vídeo, ouça isso com muita atenção. Teve um dia na história da existência em que até a natureza ficou em choque, ficou em luto, ficou com o coração na mão, esperando o que iria acontecer a seguir. Essa aqui é uma mini reflexão de Páscoa e nós estamos trazendo aqui nesse dia para você uma sexta-feira santa, ou como você chama, sexta-feira de Páscoa. Teve um dia em que toda a existência agradeceu, embora estava em luto, com o coração na mão, mas agradeceu por aquilo que está acontecendo. Você deve saber que ninguém é perfeito. Você já deve saber, embora a gente fale uns com os outros, ou cada um de si mesmo, que não, eu tenho os meus fortes, eu não faço isso, eu tenho a minha garota, eu tenho a minha família, eu não faço isso, eu só faço isso e estou bem e tal. Você sabe que você não é perfeito, você sabe, você olha à sua volta, vê as pessoas, elas têm as suas dificuldades, você sabe, se você já viveu um pouquinho mais de 10, 15, 20 anos, você já sabe que não tem regime, movimento político, sistema socioeconômico, qualquer coisa que dê conta de trazer o que o mundo realmente precisa, o bem que as pessoas realmente precisam. Nem nós mesmos conseguimos fazer o bem uns para os outros de forma perfeita. Quando a gente vê, a gente já está machucando uns aos outros. O ser humano está drasticamente e tragicamente desconectado e longe de Deus, embora a gente consiga ver uma outra coisa e tal, mas teve um dia que isso foi resolvido. E para nós cristãos esse é o dia mais importante da nossa existência. Não é tanto, a gente celebra muito o nascimento de Jesus, celebra o Natal, não é dia 25 de dezembro, tudo bem, não é, mas teve um momento em que o próprio Deus se faz carne, pisa nessa terra, vive a vida perfeita e de forma tão graciosa e tão bonita, Deus, Filho, Jesus, passa por todas as fases da vida. Ele sabe o que é ter frio, ele sabe o que é precisar de algo, né? Já foi criança, já foi isso e tal, mas enfim, o Deus que se fez carne, que nasceu, a gente fala, yes! Mas ele estava por um motivo aqui andando no nosso meio. Ele veio viver a vida perfeita que nem eu nem você podemos. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 23 até o 38, nós temos que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o ministério. Ele era como se pensava, como todo mundo já sabia, filho de José, filho de Eli, aí vai seguindo a genealogia dele até filho de Zorobabel, para quem sabe do que a gente está falando, e aí vai seguindo, até chegar em filho de Davi, o rei Davi, sim, filho de Jessé, Obed, Boaz, lembra? E aí vai seguindo, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, pessoas que Deus deu promessas que através delas uma bênção especial ia chegar para a humanidade. Então, Davi, Jacó, Isaac, Abraão, será que era de Jesus que o tempo todo Deus estava falando? Sim. E aí vai seguindo, filho de Terá, Naor, Serug, tal, filho de Sem, filho de Noé, Lameque, Matusalém, Enoque, vai seguindo, Cainã, Enos, Sete, e filho de Adão, filho de Deus. Jesus tem uma natureza totalmente divina, totalmente humana, mas ele é finalmente o ser humano que pôde viver a vida que nós não podemos. E aí a gente tem que admitir que a gente não consegue. Quando Jesus está
com os discípulos, agora já pulei lá para o fim, né, para o capítulo 22 de Lucas, lá na ceia, né, celebrando a Páscoa, celebrando um momento que Deus salvou o povo dele de um momento de muita morte à volta, escravidão, idolatria, pessoas que se achavam deuses e que tinham poder absoluto, né? Deus puniu tudo isso, mas ao mesmo tempo veio dor com aquilo. Foi um dia amargo, a primeira Páscoa, né? Teve muita dor à volta daquelas pessoas celebrando nas suas casas e isoladas nas suas casas. Sim. E aí Jesus estava agora no capítulo 22 de Lucas celebrando esta festa da Páscoa, a primeira, a original, com os discípulos dele, e estava tudo certinho. E aí ele fala no verso 14, quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus fala que ele desejou passar aquilo, comer a Páscoa com eles antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino. Recebendo um cálice, ele deu graça e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí Jesus, ele faz a festa da Páscoa com os 12, e aí ele toma o pão no verso 19 e diz assim, tomando o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Poxa vida, Jesus estava celebrando uma festa que Deus tinha resgatado o povo dele, mas agora essa festa da Páscoa finalmente ganhou o significado real. Não era sobre um cordeirinho assado lá para a gente botar um molho de mostarda com hortelã que fica uma delícia, eita, não era sobre isso, era para mostrar que alguém teria que pagar o preço pela humanidade em algum momento. E aí Jesus parte pão, dá o vinho para eles beberem e parte, quebra, né? Ele arrebenta o pão, moe o pão, fala: esse é o meu corpo. Isso aqui está simbolizando o meu corpo. Não era que é o pão, o corpo dele. Isso está simbolizando o meu corpo. A minha existência, ela está sendo quebrada, partida, arrebentada para dar favor a vocês. Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Você que está vendo isso, se Jesus não fizesse isso, se ele não tivesse se arrebentado, a própria existência dele, se moído, se fragmentado e dado isso, deixado à nossa disposição, nunca a gente teria como chegar a Deus. Por isso que ele fala, é dado em favor de vocês. E não é um favorzinho qualquer. Não é, quebra essa aí, Jesus. Não é, não teria como a gente chegar e viver a vida perfeita. E mesmo aqueles que já conhecem Jesus, você olha para si mesmo hoje, olha hoje e fala, você não precisa de mais um favor de Deus para ser transformado? Então Jesus fala, eu estou me quebrando por vocês, me despedaçando, eu sangro, eu estou esvaziando aqui por vocês, né? Isso é o meu corpo, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. Finalmente agora tem uma aliança eterna, que tem duração para sempre, que é Jesus falando assim, eu estou me esvaziando e fazendo uma nova aliança, todas as outras trouxeram para cá, participem disso, mas é um favor. Ele fala, eu estou sangrando, esvaziando em favor de vocês. Eu gostaria que você parasse e pensasse nisso nessa sexta-feira santa. Jesus teve que se despedaçar, sangrar, esvaziar, e não é só a forma física e humana de Jesus, é a existência dele, ele teve que se arrebentar para que a gente tivesse vida. Olha quanto nós estávamos e somos fragmentados e quebrados. Se o próprio Deus, o eterno, o infinito, tem que se quebrar para que a gente tenha favor dele, é porque a gente está quebrado, a gente
é danificado, a gente é um monte de coisa. E se você for olhar os relatos aqui, os caras mal prestam atenção e já estão perguntando: quem que será o maior? Quem que será o maior? Quem que vai ter? Os caras que andaram com Jesus já estavam perguntando: ei, quem que vai? Quem que tem mais poder? Eu solto mais poder que você ou você? Quem que vai ter? Esse é o ser humano. Aí Pedro fala: não, Jesus, eu nunca vou te trair. Traiu 3, negou 3 vezes. Judas, que andou 3 anos com Jesus, ele vem trair Jesus com um beijo. É a face do humano, do ser humano, é isso. E aí Jesus vai para a cruz, ele vai morrer, ele vai para lá. Não é que tipo pegam ele à força, ele quis se dar. E então no verso 20, no capítulo 24, nós temos aqui versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. Lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos. E a morte de cruz era a morte para o pior tipo de gente. Se a gente pensa que hoje o estuprador é meio que o pior do pior, pensa no pior do pior do pior do pior. Pensa no pior do pior. O homem que não cometeu nenhum mal estava ali. E aí 2 horrorosos criminosos ali, um de cada lado. Um vivendo a vida sem... tira a gente daqui. Como a gente olha a nossa volta, muita gente zombando de Deus, zombando que ninguém precisa de salvação, não. Ei, tá tudo certo. E o outro percebendo que ele era o pior dos piores, falando: como é que você está fazendo isso? A gente está debaixo da mesma sentença que o próprio Deus. Isso não te assusta? Ele não fez nada. É isso. Meu amado, minha amada, você e eu somos esses criminosos na cruz. Fica a escolha para você hoje. Você vai ser como o primeiro, vai zombando da vida e vai indo: salva aí, salva você, me salva também. Deus na cruz, olha, Deus sofrendo. Ou você vai ser o outro criminoso, porque só tem 2 escolhas. Ou você é o pecador que não está entendendo que é pecador, ou você está entendendo que você é, e cada dia mais você entende mais o buraco que você estava, e aí olha para Jesus e fala: por favor, lembra de mim. E aí Jesus fala: opa, reconheceu quem é você e quem eu sou? Pecador você, Deus perfeito eu? Sim, hoje mesmo você estará no paraíso comigo. Esse foi o dia mais lindo para esse homem, mas aí a natureza toda entra num choque. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra e às 3 horas da tarde o sol deixara de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo isso, louvou a Deus. Certamente este homem era justo. Todo o povo que havia se juntado ali bateu no peito e saiu andando. E muitos dos seguidores estavam vendo lá longe. E aqui a gente acaba a reflexão. Se nesse momento da história da humanidade, de toda a existência, a própria natureza prendeu a respiração, o sol fez assim: eu não quero nem ver. Aquele que criou todos nós está deixando de existir, está morrendo. Que esperança que há para o resto da existência? A Páscoa foi um evento estrondoso. A natureza entrou em luto naquele momento. Por 3 horas seguidas, nós temos a natureza, a existência, o cosmos assim. O que está acontecendo? O Criador de tudo está sofrendo, está padecendo e está morrendo diante dos nossos olhos. Aquele que é o perfeito e Criador de tudo. Como isso está acontecendo?
Era para os seres humanos morrerem. Imagina o sol querendo estrondar de chama para queimar tudo. Falou, é culpa de vocês. A culpa é nossa. Mas você sabe, a história não acabou com Jesus morto. A gente sabe, todo relato bíblico e extra-bíblico diz, aquele homem não ficou na tumba, não ficou morto, e hoje a gente pode falar Sexta-feira Santa, ou nos Estados Unidos Good Friday, né? Good Friday, a boa sexta-feira, o dia que o Deus, o autor da existência, entrou no meu lugar e tomou o dano por mim. Hoje é dia de fazer festa, mas lembra primeiro quem é você, senão você vai estar brincando lá como o primeiro criminoso, zombando da vida, fingindo que está celebrando hoje. Ah, tá bom, Jesus, lembra quem você é de verdade. E agora sim, faça festa por Jesus, aquele que nasceu para viver e morrer por você, por mim. Jesus ressuscitou e hoje a gente pode fazer festa.